Tá, pois vamos lá, né? Eu vou abrir aqui a Godot, né? Já está aqui com aquela janelinha do Project Manager, né? O administrador de projetos. E aí, se eu coloco aqui, ó, aula 1, que foi como a gente nomeou ontem o nosso arquivo, ele já aparece aqui, certo? Só puxar aqui que ele foi para outra. E aí, ó, ele já está aqui com aquela nossa primeira cena que nós fizemos ontem, né? Ó, não alterei nada nela. Ela só tem o nosso bonequinho aqui, que é só um sprite. E ela já tem aqui aquele animador que a gente fez. Vou dar até o play aqui para a gente ver o que é que está acontecendo, né? Ó, ele movimenta um pouco e diminui o tamanho. Ok? Foi isso aqui que a gente fez ontem, certo? Eu vou hoje explorar mais um pouco das opções desse animador de player. Tem alguém com o microfone ligado e está bem barulhento. Acho que é o João. Mutei aqui. Eu fiz aqui, ó, fora da nossa gravação, né? Ontem eu fiz aqui junto com vocês um bonequinho aqui, né? Para a gente testar. E aí hoje eu fiz mais 2, certo? Deixa eu ver se dá para ver aqui melhor. Só para a gente ver um movimentozinho um pouco mais complexo, né? Eu fiz aqui ele com os braços para cima e fiz um quadro intermediário aqui. Eu vou mostrar para vocês mais opções do que a gente pode fazer com o animador de play. Eu vou deletar esse aqui. Que eu quero começar do zero de novo aqui com vocês. A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou duplicar aqui esse sprite. Dupliquei ele 2 vezes. É com Ctrl D aqui, certo? Ó, eu seleciono qualquer nó aqui que está na nossa doca. E eu dou Ctrl D e ele puxa para um lado. Ok? Eu tenho agora 3 sprites aqui. Lembrando que o sprite é um nó apenas para o visual, né? Certo. O Jonathan está perguntando aqui uma coisa que é interessante para a gente. Ele está perguntando se nessa engine, quando eu faço essa animação para mover o que quer que seja na tela, se ele muda a posição no X e Y, ou se é só o visual. Ou seja, se eu estou movendo mesmo a tela, e se não está alterando a posição fisicamente. Essa é uma pergunta que eu vou deixar mais claro um pouco mais na frente, Jonathan. Mas assim, e é isso que eu quero aprofundar um pouco na animação aqui hoje. O Anima Player, ele pode alterar praticamente qualquer propriedade do nó que você está com ele selecionado. E a primeira coisa que eu vou mostrar aqui hoje é que um animador de player, ele pode administrar vários nós numa mesma animação. Por isso que eu dupliquei aqui 2 vezes esse personagem, porque eu vou fazer alguns personagens se mexendo na mesma animação. Qual é a questão? Isso aqui que a gente está usando até agora é uma informação apenas visual, porque são sprites. Embora os sprites, eles herdem aqui do nó 2D, ó, você vê aqui na direita, né? Ó. Então, eles têm uma posição. Mas muitas vezes, tem até a ver com o que eu estava falando um pouco antes da aula com o Arthur, o sprite dificilmente ele vai ser o nó chefe, o nó raiz de qualquer cena, porque ele é só informação visual. Então, se eu tenho um kinematic body, que é o que normalmente eu vou usar para um personagem, que tem um sprite, na animação eu vou poder alterar propriedades tanto do nó pi, que é o kinematic body, quanto do sprite. Então, assim, eu posso estar alterando só o visual e eu posso estar alterando a posição real do nó, envolvendo toda a física do jogo. Respondi a tua pergunta? Depende do que você esteja selecionando e depende do que você esteja mudando a propriedade. Assim que eu comecei a aprender Godot, como eu sou desenhista, não sou programador,
eu saí resolvendo tudo pela animação. E aí eu consegui criar. Eu tenho até aqui como eu estava te dizendo, eu comecei a estudar em maio de 2020, e em junho eu comecei a fazer meus primeiros testes. E uma das primeiras coisas que eu fiz, que bateu assim a certeza, ok, eu acho que eu consigo fazer games, foi que eu consegui, ainda em junho, exportar esse projetinho aqui para Android. Eu até tenho essa imagem aqui, depois eu posso mostrar. Mas é um joguinho mesmo, ó, que você clica e o personagem anda. E eu basicamente resolvi tudo em animação. E aí eu achava que isso era a coisa mais errada do mundo, né? Porque parece errado, né? Parece que você está trapaceando, assim. Parece que na hora que você mexer com física dentro do jogo vai dar problema em tudo, né? Eu fiquei com essa impressão, pelo menos. E depois que eu aprendi melhor e dominei melhor a parte de código, a parte de movimentação por código, de ser mais preciso, de falar se movimenta 200 pixels para a direita, se movimenta 200 pixels para a esquerda. Eu percebi que, na verdade, muita gente usa muito bem as animações dentro do jogo através dessa ferramenta que eu já mostrei na primeira aula. Qual é o problema disso? O problema é que você precisa amarrar muito bem o seu jogo para essa animação te dar uns callbacks, né? Você está terminando a animação e ela já volta para outro estado. Ou o que é que vai acontecer quando essa animação for interrompida? Se o personagem está andando para um lado e ele esbarra em outro objeto. Enfim, você tem que planejar isso bem, você tem que fazer isso bem amarrado para, de repente, o personagem não ficar enganchado em outra coisa. Mas isso é mais avançado do que o que a gente está falando agora. Eu queria só te responder. Ficou claro? O Anima Play ele pode tanto mover só a parte visual, como ele pode mover a parte física. Depende do que você esteja selecionando e depende da propriedade que você esteja alterando. Te respondi, Jonathan? Dá para mudar praticamente qualquer coisa. O único problema é esse que eu estou chamando a atenção. Dependendo da animação. Por exemplo, nesse primeiro exemplozinho de jogo que eu fiz, tinha umas patrulhas dos NPCs, né, dos personagens que não são o player, que eles andavam um pouquinho para cá, um pouquinho para cá. E aí tinha também ações que, se eu entrava com o player na área dele, aí ele realizava alguma determinada animação. Então eu tinha uma animação que rodava num tempo aleatório, e eu tinha uma animação que rodava quando o player entrava numa área. E o que é que aconteceu várias vezes? O NPC começava a ação dele de patrulha, aí eu entrava na área e aí ele parava a primeira animação dele e realizava a animação de quando o player entra. Quando eu saía dessa área, eu perdia o controle desse movimento dele, porque ele já não estava mais no mesmo ponto. Então, enfim, eu não amarrei bem e aí às vezes ficava meio que uma animação atropelando a outra. Ele estava aqui, começava a andar, aí do nada tirava um mapinha da bolsa e ficava olhando. E aí quando você saía, ele não voltava mais a andar. Então, assim, é um caminho perigoso de você estar organizando as coisas pela animação. É legal você ter animações preparadas para várias situações e você ativar elas pelo código, certo? Mas já falei demais sobre isso. Vamos retomar aqui. Eu criei aqui 3 cópias do sprite, né? Vou chamar aqui o primeiro de jogador. O segundo eu vou chamar de figurante 1. E o terceiro eu vou chamar de figurante 2. Ok? Então, acompanhando aqui do lado direito, ó, que eu renomeei, só para a gente ficar identificando mais fácil. Vou clicar aqui no nosso nó raiz, que é o game, e vou adicionar um animation player. Ok? E aqui eu vou colocar... vou chamar ele de figurantes. Ok? Eu estou aqui criando um nó para administrar a minha animação para os figurantes, certo? Então, eu vou até puxar aqui o meu jogador um pouquinho mais para cima para a gente não confundir e acabar usando ele. Mas eu tenho aqui 3 jogadores, 3
personagenzinhos. Um figurante 1, figurante 2 e o jogador, certo? Eu vou criar aqui uma animação nova, né? Eu estou com meu figurantes aqui, Animate Player, selecionado. Vou criar uma nova animação. Vou chamar de ciclo. Aqui do lado direito, relembrando, é o tempo dessa minha animação, ok? Tenho aqui 1 segundo, ó. Isso aqui é o zoom dessa linha do tempo, eu posso deixar muito mais perto, eu estou vendo aqui milésimo por milésimo, e aqui eu estou vendo o segundo inteiro. Só essa partezinha cinza mais claro é que conta. Mas está vazia aqui, né? Ele tem essa opção adicionar track, né? Adicionar linha, porque eu não criei nada ainda. Eu vou pegar aqui. Essa parte é muito importante você se orientar aqui. Eu estou com figurante selecionado, que é uma animação. Aqui embaixo, na guia de animação, eu estou com uma animação que eu já criei chamada ciclo. Então, você tem que ir selecionando exatamente o que você quer mexer para você criar a animação que você está fazendo. Eu vou pegar aqui o primeiro figurante, certo? E aí, o que é a primeira coisa que eu vou mexer nele? Lembra aqui que ontem eu peguei na posição, ó. Tem aqui em Transform, eu tenho aqui a posição. Aí, se eu clico na chave, ó, ele vai criar um quadro para esse figurante nessa posição, certo? Quando chegar aqui, ó, no meio da minha animação, eu quero que ele esteja um pouquinho mais para cima. E aí eu vou clicar na chave novamente para marcar essa posição. Ó, se eu vou criar aqui o loop, só para a gente ver como é que essa animação está ficando. Ó. Ok? Você vê aqui no começo, ele está na posição inicial. Quando chega aqui em meio segundo, ele está no ponto mais alto. E ele vai voltando. Por quê? Porque essa animação está cíclica. Então, aqui no ponto 1, ele é para estar de volta no momento inicial. Certo? Isso aqui foi o que a gente viu ontem. Ok? O que é importante? Estar com o elemento selecionado, escolher o momento no tempo em que você quer criar esse quadro-chave e clicar na chave da propriedade que você está querendo usar. Ok? Outras coisas que eu posso fazer que a gente não mexeu ontem. Eu posso vir aqui em visibilidade e eu posso... Vou deixar aquele no começo, na cor normal dele. E quando chegar aqui no meio segundo, eu vou alterar a cor dele. É nessa opção aqui, Modulate. Eu tenho que, primeiro, no ponto inicial, marcar aqui a chavezinha na configuração que ele está. Aí vocês não estão vendo que minha cara está no meio, né? Desculpa. Ó, aqui do lado direito inferior. Eu tenho aqui as opções de visibilidade. Por exemplo, se ele está visível ou não. E aí esse modulate e esse self-modulate é uma modulação de cores. A diferença entre eles é que o modulate pega esse nó e qualquer filho dele, e o self-modulate só pega esse nó, não pega os filhos. Mas isso aqui só para a gente não deixar sem falar. Isso aqui também é uma coisa que a gente não precisa agora. Mas aí eu posso marcar que esse modulate, no ponto que ele está, que é branco, ou seja, não tem interferência de cor. Quando vem aqui no meio segundo, eu posso abrir essa janelinha e posso botar ele assim, vermelho. E aí eu posso marcar nessa chave de novo. O que é que está acontecendo aqui na animação? Ó? Ele vai ficando de branco até vermelho, gradualmente. Ó. A maioria das propriedades que você vai alterar, elas vão acontecer gradualmente. Certo? Até aqui alguma dúvida, pessoal? O que é que eu estou fazendo aqui de diferente? Eu só estou mexendo em mais propriedades na animação, que foi uma coisa que a gente já começou a explorar ontem. Se tiver dúvida, falem aí, que eu vou avançar. Eu tirei a minha câmera porque estava na frente da propriedade que eu estava querendo mexer. Ok? Tudo bem até aí? Aí o que é que eu quero mostrar mais para vocês? Nessa mesma animação, ó, no mesmo figurantes, na mesma animação ciclo, eu posso aqui no momento 0.2 começar a mexer com outro elemento da minha cena. Eu posso aqui pegar esse segundo figurante
e marcar aqui a posição dele. Sempre que eu estiver mexendo com um elemento novo, ele vai me mostrar essa opção para criar uma nova faixa da animação, né? Uma nova track. Ó, e aí você vê aqui que ele criou mais uma faixa. Ele tem aqui as propriedades que eu estou alterando no figurante 1, que são posição e modulação. E agora ele tem aqui no figurante 2 a posição. Ok? E aí, se eu venho aqui para 0.7, eu posso subir a posição aqui desse personagem e marcar de novo. Olha o que é que vai acontecer na minha animação agora. Certo? Então, assim, essa é uma... Eu vou mostrar mais coisas ainda que a gente pode alterar na animação, mas só para vocês terem uma noção do quanto essa ferramenta ela é potente. Eu posso sair alterando várias coisas. Eu posso alterar aqui, ó. De novo, eu posso pegar aqui esse figurante 1 no ponto inicial, uma coisa que a gente já mexeu ontem também, né? O tamanho dele, a escala, está aqui 1.5. Eu vou dar um key nessa opção para ele pegar aqui no começo da animação e deixar o tamanho dele 1.5. E aí, quando chegar aqui no meio do caminho, eu quero que o tamanho dele esteja 2. E vou dar um key. O que é que está acontecendo agora na animação? Ó, ele vai crescendo. Ok? Mas essas três propriedades que eu estou alterando aqui nessa animação, posição, cor e escala, eu acho que são até possibilidades bem intuitivas do que você pode mexer numa animação. Para mim, foi uma surpresa maior, por exemplo, eu vou pegar aqui de novo esse figurante, certo? E aí aqui, a primeira opção que eu tenho no Sprite é a textura, que é uma dessas imagens aqui que eu tenho no meu dock. Eu posso, ao longo de uma animação, alterar, por exemplo, a textura desse rapaz. Eu vou aqui no começo, dar um key na textura que ele está, né? Vou marcar, ele vai me avisar que vai criar uma nova linha. Criou aqui, ó, textura. Quando chegar aqui no 2, eu vou substituir aqui essa textura por uma dessas imagens novas que eu fiz. Vou pegar a 2 aqui, ó. Vou botar a textura 2 aqui. Vocês estão vendo que ele já alterou aqui. E aí eu vou marcar com o key de novo aqui. E quando chegar aqui no 0.5, eu vou passar a textura para o desenho 3 que eu fiz. Ok? Olha o que é que vai acontecer quando eu animar. Vocês estão entendendo já o tipo de coisa que a gente vai poder fazer com essa animação? Vixe, eu não marquei o key, né, do terceiro quadro. Ó. Tenho que selecionar ele. E aí tenho que arrastar para cá. E eu tenho que marcar o key. Senão ele não pega. Ó. Ok? Alguma dúvida, pessoal, quanto à animação? Falem, porque senão eu vou avançar. Isso aqui, dentro da possibilidade de animação, o que a gente ainda pode alterar? A gente pode alterar rotação, a gente pode rotacionar esses elementos. A gente pode alterar se ele está mais na frente ou mais atrás de outros elementos. A gente pode alterar a visibilidade, né? Se ele está visível, se ele não está visível. A gente pode adicionar uma transparência. E é isso dos frames agora, né, Danila? De mudar o desenho mesmo, né? Aqui o que é que eu fiz? Eu fiz 3 desenhos, um por cima do outro, salvei com 3 PNG aqui do mesmo tamanho, e aí você só substitui, como qualquer outra propriedade. Mais para frente do curso, talvez alguém que já mexeu com game já tenha visto o que a gente chama de sprite sheets, né? Deixa eu ver aqui se eu achar alguma fácil. Isso aqui, ó.
Isso aqui é o que a gente chama de sprite sheet, né? Que eu pego um arquivo só e eu saio fazendo todas as posições que eu vou precisar para o meu personagem, em vez de estar exportando um por um, né? De estar pegando... Aqui eu teria... São o quê? São 9 por 6 colunas, se eu não me engano. Quanto é 9 vezes 6? É 50 e... Não. 54, né? Isso aqui seriam 54 arquivos no meu... Eu disse para vocês que eu não sou bom de matemática. Isso aqui seriam 54 arquivos diferentes dentro aqui do nosso sistema de arquivos, né? Aqui, mesmo que você botasse dentro de uma pasta, para você estar mudando arquivo por arquivo aqui, clicando e arrastando como eu fiz, né? Ó, se eu tivesse que cada vez desses 54 puxar para cá, seria um trabalho imenso, com chance de dar errado muitas vezes, né? Então, dá para você fazer também tudo no arquivo só, e a Godot mesmo consegue reconhecer, você só diz quantas colunas e quantas linhas ele tem, que ele pega todos esses elementos. Mas em qualquer momento da animação você pode trocar, né? Ok? A outra coisa que eu queria mostrar para vocês ainda sobre essa questão do Anima Play, assim, eu não tenho como mostrar tudo aqui, porque é muita coisa mesmo. Tem mais uma coisa que eu quero mostrar. Aqui, ó, em cada faixa dessas, né? Position, Modulate, Scale, Texture. Aqui do lado direito você tem algumas opções. Essa primeira aqui, vamos na posição que é mais fácil de ver. Eu tenho essa opção Contínuo e Discrete. Vocês estão vendo aqui, ó? Essas duas últimas, eu confesso que eu não sei para que funciona. Nunca vi ninguém usando e também nunca me arrisquei muito. Mas essa Continuous é a que a gente está usando, que ela vai gradualmente transitando entre uma posição e a outra. Essa Discrete, ela vai meio aos saltos. Ó. Estão vendo que a posição, ela é porque aqui essa escala está deixando confuso. Deixa eu deletar essa linha, ó. Ele não muda mais a posição de forma gradual nesse figurante da esquerda. Ele está num canto, desaparece e aparece no outro. Enquanto esse da direita que está contínuos, ele vai mudando a posição gradualmente entre um e outro. Já essa outra opção aqui da direita, ó, tem nearest, né, o ponto mais próximo, tem a linear, que é a que vem como padrão, e tem essa cúbica. Essa cúbica, ela vai, ó, criando uma aceleraçãozinha. Não sei se num movimento tão pequeno vai dar para vocês verem a diferença. Mas por que eu quero mostrar isso aqui? Porque eu incentivo muito a vocês de estarem explorando essa ferramenta da animação mesmo, vendo o que é que ela faz. Fez alguma coisa que você não sabe mais o que é que está acontecendo, dá Ctrl Z, que ela volta os passos. Qualquer coisa que cria uma animação nova dentro do mesmo player da animação, você tem como criar uma nova. E lembra que existem essas duas opções que são importantes. O loop aqui, que está ativado, né? Tanto que a minha animação está começando e voltando para o início. E essa opção aqui do lado do nome, que é o Autoplay Onload, que se você deixa ela marcada, quando eu rodo essa cena, ele já vai automaticamente botar essa animação para rolar. Se eu não marco essa opção, ó, se eu desativo ela aqui e eu dou play na minha cena, eu tenho uma animação preparada aqui, mas eu não falei em momento nenhum para ela rodar. Eu posso fazer isso em código, para ela só acontecer em uma determinada condição, ou eu posso já deixar uma animação preparada aqui no autoload, para quando eu rodar minha cena, ela já começar. Ok? Alguma dúvida? Vamos avançar? A outra coisa que eu queria mostrar para vocês ainda com o Animation Player, que é a última de hoje, é o fato de eu poder ter mais de um, né? Eu vou criar aqui, adicionei um nó, né, ao game, selecionei o game, adicionar nó, outro Animation Player, e esse aqui eu vou botar para o jogador. Ele pegou dois, ó, porque ele não pode ter dois nós com o mesmo nome.
na mesma linha, né? Se eu tivesse um dentro do outro, ele deixava isso aqui ficar como jogador, ok? Mas dentro do game, ele automaticamente bota esse 2, porque você precisa poder se referenciar a esses nós. Mas aí eu tenho aqui um player para os figurantes, né? Onde está essa animação que eu criei, e que está no autoload, e que está no loop. E eu tenho uma outra aqui que não tem nada, que eu vou mexer só no player nela, certo? Só no jogador. Vou criar aqui uma nova animação. Vou chamar de comemoração. E aí o que eu vou fazer? Vou dar um key aqui na textura dele. Aqui no 3, eu vou mudar a textura dele para o meu segundo desenho aqui. Eu fiz, ó, arrastando para cá. Eu não sei se essa janela é apertadinha, não sei se fica claro para vocês o que é que está acontecendo. Mas eu puxo aqui, ó, para preencher esse primeiro campo aqui, que é o da textura. Ó, ele mudou. Aí eu posso dar um key aqui. Sempre se certifica se ele criou uma bolinha onde você está marcando, porque nem sempre acontece. E aí eu posso vir aqui para o 6. Ó, a outra forma de eu mudar aqui, se eu não quiser estar clicando e arrastando, é clicando aqui nessa setinha, load, e aí eu escolho o arquivo que eu quero, que no caso é esse player 3. E dou um key também. Então, vou ligar aqui o loop, mas o que é que essa animação faz? É só ele... Eu só mudei na textura, diferente da outra, eu não mudei... não mudei nem a posição dele, nem a cor. Ok? O que eu queria mostrar com isso? Que eu posso ter animações diferentes acontecendo com elementos diferentes. Eu posso ter uma animação mexendo em vários elementos, em vários nós, em várias propriedades de cada um desses nós. Eu posso ter animações diferentes mexendo em elementos diferentes. Não, a textura é a primeira propriedade do sprite, certo, Jonathan? O Jonathan está perguntando se alterar a textura e o sprite é a mesma coisa. A textura, ela é a primeira propriedade do sprite. Se eu clico aqui em qualquer sprite, ó, do lado direito, aqui no meu inspetor, a textura é o primeiro. Ela é uma das mais importantes porque ela é o que aparece para a gente, né? Mas o sprite, ele tem várias outras propriedades. Ele tem uma posição, ele tem um tamanho, ele tem uma rotação, ele tem uma cor. Tudo isso é independente da textura. Tanto que esse figurante 1 aqui, quando a gente bota a animação dele para rolar, independente da textura que está no momento, a cor está mudando, porque a cor é outra propriedade do sprite, certo, Jonathan? Então, o sprite tem várias propriedades, a textura é uma delas, ok? Isso. E aí, ó, eu posso ter uma animação mexendo em vários elementos, eu posso ter animações diferentes mexendo em elementos diferentes, e eu posso até ter 2, 3 ou mais animações mexendo no mesmo elemento, certo? Eu fiz aqui esse jogador com essa comemoração. Ele está rodando a outra aqui. Que ele está só mexendo na textura, eu posso criar outro nó de animação e ficar mexendo na posição dele, certo? Alguma dúvida até aí? Basicamente é isso, gente. Tem muita coisa para explorar nesse nó da animação, mas basicamente ele cria uma linha do tempo que você determina o tamanho dela e ele sai mudando alguma propriedade de algum nó. Dá para usar ele em praticamente tudo. Não dá para usar ele em quê? Em timer, não dá para ele usar em mecanismos muito abstratos da Godot, mas em qualquer tipo de corpo, em qualquer coisa que tenha visualidade, em som, dá para você botar um som e com a animação você ir baixando. Dá para você botar um quadro preto aqui na frente de tudo e com a animação você ir deixando ele transparente, que é uma forma bem fácil de fazer um fade, né? Para você entrar numa cena ou para você sair de uma cena. Dá para você fazer tudo. E animação dos jogadores e dos elementos, né?
Não é um nó que pesa em processamento, dependendo do que você bote nele, né? Se a gente fizesse aqui 800 personagens desse fazendo ações diferentes, claro que ia pesar, mas por si ele não é uma coisa muito pesada para o processamento. Vai depender de como você preencher ele. Ok? Deixa eu dar um stop aqui nessa animação. Essa outra aqui eu deixei no autoplay, essa aqui não. Certo? Agora, a gente vai começar a conversar sobre script, né? Sobre realmente começar a atribuir comportamentos para esses elementos aqui. Jonathan. Essa foi a parte mais dura para mim. Vamos ver o que é que vocês vão achar dela. E o que é que eu quero dizer com comportamentos? Já deu para perceber aqui, pelo que eu mostrei para vocês, que tipos de nós diferentes têm comportamentos diferentes, ele tem propriedades diferentes, ele tem... se você bota a cena para rodar, né, ele vai ter comportamentos diferentes em cada tipo de nó. Mas você pode adicionar, você pode alterar, você pode criar formas de adaptar esses nós à sua ideia. Sempre vai ter a opção de um nó ou outro ser mais próprio para uma determinada ação, mas é muito flexível o que você pode fazer com código. Né? Praticamente você pode mexer em qualquer uma dessas propriedades com código, atribuir qualquer uma dessas propriedades com código. Eu vou aqui recriar aquele nosso amigo Rigidbody e vou colocar um sprite nele. Colocar aqui o corpo que cai. E vou colocar aqui o nosso... Seleciono o sprite dele, né? E vou colocar essa textura aqui do terceiro. Ele deve estar aqui, né? Na origem. Vou botar ele aqui só para a gente ver de novo essa história de um... Isso é um comportamento do rigid body, que já vem de fábrica nesse nó, que é ter uma gravidade, ter uma massa e cair, né? Tem uma coisa que eu não mostrei para vocês, e pode até ser importante nisso, viu, Jonathan, de saber exatamente o que é que você está pegando na hora que você clica, né? Porque se eu clico aqui na imagem, ó, eu estou selecionando aqui do lado esquerdo o sprite desse rigid body. Se eu quiser selecionar ele mesmo, eu tenho que criar nessa cruzinha aqui. E ainda cliquei no sprite, no fim das contas. O que é que eu posso fazer para me ajudar nisso? Aqui em cima, ó, eu tenho duas opções nessa barra de tarefas em cima que podem ser muito importantes para facilitar a sua vida ao longo da criação da sua cena. Essa segunda aqui, ó, make sure the object children are not selectable, né? Você não pode selecionar os filhos se você marca essa opção. Então, o que é que acontece? Se eu clico aqui agora, ó, mesmo na parte do desenho, eu não estou selecionando o sprite, eu estou selecionando o pai dessa situação aqui, né? Isso aqui pode ser muito útil para você estar querendo mexer o seu objeto e, às vezes, se você não tiver essa opção, você acaba puxando só o sprite, ó. Então, reparem que o rigid body está bem aqui, ó, e o sprite está aqui. E aí você criou agora uma distância entre o sprite e o objeto em si. Isso aqui é muito perigoso para a gente acabar mudando as coisas de lugar. Então, eu gosto de marcar essa opçãozinha aqui, ó. Ok? Mas tá, o que é que eu queria mostrar para vocês? Aqui são dois tipos de nós diferentes, né? Um rigid body e um sprite. A gente vai começar a mexer com o código, né? E aí, como é que a gente faz isso? Eu vou aqui mudar esse tipo de... Não vou fazer isso não, que vai ser uma confusão. Eu vou adicionar aqui um novo tipo de nó, que isso eu não vou explicar muito agora, é só para a gente ter certeza de que ele vai aguentar as propriedades que a gente vai atribuir a eles, que é esse Kinematic Body 2D.
que é como normalmente a gente vai usar os nossos personagens. Tanto o personagem que a gente controla no jogo, quanto outros personagens que podem existir no mundo. E por que que esse nó ele é importante? Porque ele vai ter opções já de colisão, de movimento, ele vai ter uma posição no espaço, ele já vai ter opções preparadas para movimento, para se chocar com a superfície e deslizar, para emitir sinais para a gente de que alguma coisa está acontecendo com ele. Então, ele já é um nó bem mais complexo do que o Sprite, que é o que a gente estava usando, né? Mas assim como o Rigid Body, ó, ele não tem uma forma. Ele está aqui, é essa cruzinha, mas a gente precisa adicionar aqui um Sprite a ele, certo? Um filho dele aqui, o Sprite, ó. Eu vou botar esse mesmo personagem, que a gente só tem ele, né? Eu vou só colocar uma cor diferente nele aqui para a gente conseguir diferenciar. Ok? Então aqui eu tenho agora um player. Certo? Esses outros estão maiores porque lembra que a escala deles a gente botou 1,5 e 2, né? Mas aí, ó, o Kinematic Body, a princípio, ele não tem um comportamento já como o Rigid Body tem, né? Ele suporta mais elementos, mas ele vem meio vazio mesmo, certo? Tá aqui o nosso player. E agora a gente vai adicionar um script a ele, que script é roteiro, né? A gente vai... tem várias formas da gente adicionar um script. Aqui minha cara está na frente de novo, mas em qualquer nó, desde o nó vazio aqui, que é o game, todos os outros, ó, aqui as últimas opções vão ser sempre script. E eu posso criar um novo script aqui para ele, ou adicionar um script que eu já tenha. Mas eu gosto mais de usar esse botãozinho aqui, ó, que fica aqui na doca da cena, e ele é mais prático. Você só tem que certificar de que está com o nó que você quer o script selecionado. Então, vou adicionar aqui. E aí ele vai me dar algumas opções. Aqui a linguagem, né, ó, Jonathan? Ele oferece aqui algumas opções de linguagem para você usar. Se você quiser usar outra, dá para você adicionar, como é que chama? ADD-on, plugin, né? Dá para você adicionar uns plugins para usar outras linguagens de programação. Ele vai dizer aqui, ó, essa propriedade é a herança, né? Onde é que ele está? Aqui, nó, ele vai se estender, porque aí ele já ajusta que tipo de comandos vai poder ter ou não. No caso, é um kinematic body, né? Tá player aqui, porque a gente renomeou, mas ele reconhece aqui o tipo, que é um kinematic body. Ele tem essa opção aqui de template, a gente vai deixar o default aqui. Normalmente eu uso ele vazio, mas eu vou deixar o default só para vocês verem. E aí ele normalmente ele cria um arquivo novo para esse script. Ele pede aqui para você escolher o lugar dentro da sua pasta. Você pode querer criar uma pasta aqui só para os seus scripts dentro do seu projeto. E aí ele pede um nome. E ele oferece essa opção aqui, que é o built-in, que ele não cria um arquivo para o seu script, ele fica com uma propriedade desse nó. Eu não uso normalmente essa opção porque eu gosto de ter o meu script no arquivo separado. É um arquivo de texto que você pode abrir no bloco de notas mesmo e fazer alguma alteração, copiar alguma coisa, salvar alguma coisa. Então, eu prefiro que ele gere esse arquivo. E eu fico menos perdido também. Eu me perco muito fácil nisso aqui. Então, eu gosto de saber ali onde é que estão os arquivos. Eu gosto de organizar eles em pastas para eu não me perder. Mas vou criar aqui o script. Deixa eu tirar essa linha da animação aqui. E aí, isso aqui é o script, certo? Ele está aqui, ó. A primeira coisa que ele diz é a quem ele está se estendendo, que é um kinematic body. Isso aqui vai ser muito... Ele não deixa você continuar sem... Se eu apago isso aqui, ó,
ele vai dar um erro ali, tá vendo? O vermelhinho, ó. Toda vez que ele encontra algum ponto que não vai funcionar, ele marca de vermelho, ele dá um erro lá embaixo, ó, erro, classe desconhecida, kinematic B. E se você for digitando aqui, ó, ele autocompleta para você, né? E aí, ó, esse nosso script, que é o default, né, que é o padrão, ele vem com algumas coisas em cinza aqui, ó. Ele manda você declarar variáveis, e aí ele dá uns exemplos aqui. Aí ele fala que ele já vem com a função do ready, né, que eu vou já falar mais sobre ela. E ele vem aqui também com a sugestão de uma função para ser chamada a cada segundo. Eu não vou falar sobre a maioria dessas coisas agora. Na verdade, eu vou primeiro mostrar para vocês um código bem simples e depois a gente vai explorando cada elemento desse. A única coisa que eu já quero falar agora é que esses elementos que estão coloridos, ó, tanto o extends quanto esse func ready, eles estão valendo. Eles estão funcionando aqui nesse elemento. Eles não estão fazendo nada, né? Quando você tem uma função que você tem esse pass na sequência, ele está mandando o computador passar direto. Mas esses elementos aqui que estão cinza, eles estão comentados. O que é que isso quer dizer? Eles estão com esse joguinho da velha no começo. Isso quer dizer que esse não é um texto para o computador, esse é um texto para as pessoas. O computador não vai ler eles, vai apenas ignorar. E para que eles servem, né? Para você organizar o seu código, por exemplo. Eu posso criar aqui um comentário e botar aqui em cima, coloque as variáveis. Certo? Isso aqui eu não estou falando para a máquina, eu estou falando para os humanos, né? Para a equipe que pode precisar mexer nisso aqui. Certo? E aí você pode pegar alguma coisa que já tem aqui e comentar, dando Ctrl K, ele não está mais ignorando, e você também pode descomentar alguma coisa com Ctrl K, ele passa a funcionar. Mas normalmente, o que eu uso é o script vazio, eu gosto de começar do zero mesmo, e aí se você quiser, em algum momento, você pode criar esses comentários para lhe orientar. Mas vamos lá, o que é esse script? Esse script é uma forma de você se comunicar com o computador, de você dizer, faça isso, faça aquilo. Normalmente, aqui em cima, você vai poder colocar variáveis, que é o que ele sugeriu ali, inclusive, né? Por exemplo, eu posso criar aqui uma variável, var, aí eu dou um nome para ela, vou botar, por exemplo, gravidade. E você pode atribuir um valor para essa variável. Vou botar aqui, gravidade é igual a 100. Certo? Isso aqui, ele não fez nada no nosso jogo. Eu estou só atribuindo um valor a um nome. Daqui em diante, eu posso, em algum momento, chamar esse valor da gravidade. Ok? Isso aqui, eu vou primeiro mostrar uma situação de script para vocês, depois eu vou explicar cada elemento dela. Certo? Mas, basicamente, você pode ter... Não entendi, Jonathan. Tu está dizendo que entendeu o nome da variável, né? Isso é uma dúvida, Jonathan? Ah, tá, eu não vi a pergunta. Pode escrever em português, o Lucas está perguntando. Sim, pode. Só uma coisa, pessoal, o Matheus está chamando a atenção aí que ele mandou a lista de presença. Lembrem de assinar, vai ser importante para o certificado, ok? Lucas, se pode ser em português? Pode. Essa interface aqui, na verdade, ela podia estar em português. A Godot oferece essa opção. Mas é só a interface mesmo. A ajuda deles continua em inglês. E o mais importante, as funções já instituídas dentro da Godot, elas são em inglês.
Então, acaba que, normalmente, quando eu estou escrevendo código para os meus jogos, eu faço em inglês mesmo. Por quê? Normalmente, o inglês já são palavras mais curtas, né? Tipo assim, não tem cedilha, não tem acento, que é o tipo de coisa que é muito fácil de você errar no código. Então, normalmente, eu uso o inglês porque me causa menos confusão, né? Mas nada impede de você, as coisas que você está nomeando aqui, de você usar em português, não, certo? O Jonathan está falando que tem algumas regras para nome de variáveis, mas que isso é fácil de aprender. A Godot, ela tem algumas palavras reservadas. Deixa eu ver se eu lembro de alguma. Por exemplo, se eu boto var input igual a, sei lá, qualquer coisa, eu acho que ele vai dar um erro aqui. Não deu. Mas ele tem algumas palavras que são reservadas, que ele não deixa você atribuir. Vai uma delas. Tem outras, tem conch, tem funk, tem algumas palavras que ele já está usando. Então ele não vai deixar você atribuir um valor a ela, porque vai causar confusão com as configurações que ele já tem. Mas quando isso acontece, ele avisa um erro aqui embaixo. Essa partezinha que ele já avisou aquele erro para a gente quando a gente apagou o Kinematic Body. Tá, mas o que eu queria mostrar para vocês, eu vou criar aqui algumas variáveis, vou criar essa, gravidade, vou criar uma chamada velocidade, eu vou chamar, aí velocidade já vai ser outro tipo. Depois eu explico para vocês o que é isso aqui. Mas aí, eu vou criar aqui essa função do ready. No ready não, eu vou criar no physical process. Depois eu vou explicar para vocês o que é tudo isso, certo? Que vai ser o quê? Deixa eu ver como é que eu vou fazer isso da forma mais simples possível. Eu vou dizer que a velocidade, o y da velocidade vai ser igual a gravidade vezes o delta. E aí, eu vou chamar... Não vai ser igual, vai ser mais igual. Eu vou chamar uma função aqui, que é uma função que cobre alguns nós, inclusive o kinematic body, que é o move and slide. Acho que isso aqui já resolve o que eu quero testar. Deixa eu ver se resolve mesmo. Resolve. Ó, eu vou explicar passo a passo o que é que eu fiz aqui. Mas o que é que eu fiz? Nesse elemento aqui, nesse rapaz, eu atribuí um roteiro para ele, que está aqui agora, ó, do lado do nomezinho dele tem um pergaminhozinho, que nesse roteiro dele eu criei uma gravidade, eu criei uma velocidade e em uma função aqui, que eu não expliquei nada para vocês sobre ela, mas eu criei uma forma dele criar uma velocidade na vertical para esse meu nó. Então, quando eu dou agora o play, ele cai que nem o rigid body. Ficou claro o que é que eu fiz? Eu peguei um nó que não tinha essa propriedade. Vocês lembram? Se eu tirar aqui o roteiro dele, ó, eu vou tirar aqui o script, certo? Ele não tem mais script. Se eu rodo a minha cena, ele tá lá parado que nem qualquer sprite, certo? Mas eu criei um script aqui para ele. Eu posso colocar um script que já existe, que é o que eu já criei. E se eu rodo a cena, agora ele tem um comportamento, certo? O que é que eu fiz aqui? Eu peguei um nó que não tinha essa propriedade e eu adicionei uma propriedade para ela, similar à que eu tenho no rigid body. Deu para entender que foi isso que eu fiz? Deixa eu ver o que é que o Jonathan está falando aqui.
Você não... Fala, Davi, pode falar, pode ligar o microfone. O Jonathan está falando que eu não posso usar uma keyword com o nome de uma variável. Por exemplo, não pode usar o extend, certo? É isso mesmo. Fala, Davi. Quer digitar ou quer falar no microfone? Fica à vontade. Ou tu clicou nessa mãozinha sem querer? Foi sem querer, né? Ok. Pessoal, para mim é importante saber agora se vocês acompanharam isso até aqui. Eu não quero que vocês saibam o que eu fiz nesse código ainda. Eu realmente só digitei aqui a forma mais simples que eu imaginei de criar um comportamento diferente nesse nó. Mas o que eu quero, assim como a animação, né? Assim como o Anima Player, eu achei importante já mostrar ontem, para mostrar para vocês que dava para criar uma animação. Hoje eu aprofundei mostrando mais elementos que a gente pode envolver nessa animação. Da mesma forma, para mim é importante hoje que vocês entendam que um script ele pode adicionar propriedades, comportamentos, roteiros mesmo de ação para qualquer nó. Ok? A última coisa que eu quero mostrar para vocês ainda hoje, amanhã a gente vai conversar bem mais sobre script, sobre o roteiro, sobre o que dá para a gente fazer. Mas para eu não deixar vocês tão confusos em relação a isso aqui, eu queria mostrar algumas coisas que dá para fazer. Aqui em cima, né, eu vou até comentar, eu vou deixar comentado para vocês verem. Eu posso criar variáveis e constantes, certo? E aí depois, normalmente, eu crio funções. E aí, para as funções vai ser importante determinar quando elas acontecem. Eu posso criar aqui uma função personalizada, por exemplo, posso criar uma função e vou chamar ela de Jonathan, certo? E eu posso dizer aqui que quando eu acionar a função Jonathan, a gravidade, que é uma variável que eu botei lá em cima, vai passar a ser 200. Então, assim, essa aqui é uma função que eu não estou dizendo quando ela vai acontecer, certo? É uma função livre. Só um minutinho, Jonathan, que eu chego já aí onde tu está perguntando. Eu tenho funções que acontecem em determinados momentos, que a Godot já deixa elas pré-programadas. Essa physical process é uma delas. O que é que ela faz? Ela roda a cada frame essa função, ela está conferindo. Não sei se dá para entender isso agora, mas, por exemplo, a cada quadro aqui, ó, essa força que eu criei de gravidade está atuando no meu nó. Ela não é uma coisa que acontece uma vez e para. Ela está ali a cada frame que carrega. Existe outra função? Existem algumas, na verdade, mas, por exemplo, tem essa função ready. E ela acontece na hora que você bota aqui a cena para rodar, a Godot vai ler todos os nós que tem nessa cena, vai botar para ativar todos os comportamentos deles. Por exemplo, o Rigid Body tem um comportamento de ter essa gravidade, então quando você dá o start na cena, ele já começa a rodar esse comportamento. Mas além desses comportamentos que já vem de fábrica no nós, ele começa a rodar também qualquer script que qualquer nó desses tenha. Então, esse ready aqui é o que ele vai fazer quando tiver tudo pronto. A cena está pronta para rodar. Ele já preparou todos os nós e já preparou todos os roteiros do nós. E aí ele vem para esse ready. Então, eu tenho funções que vão acontecer quando eu preparar a cena, eu tenho funções que vão acontecer a cada segundo, e eu tenho funções que vão acontecer aqui só quando eu mandar, que é o caso dessa Jonathan aqui, por exemplo. Certo? Eu não quero que vocês entendam tudo isso agora. É só assim, existem tipos de funções diferentes. O que eu queria mostrar para vocês hoje?
era que, através de um script, através de um roteiro, você pode adicionar comportamentos, você pode adicionar propriedades. Amanhã eu vou mostrar melhor isso, mais do zero. Você pode criar funções. Algumas funções vão acontecer assim que a cena está pronta e roda. Algumas vão acontecer a cada frame e outras vão acontecer em um determinado momento que você precisa dizer. Por exemplo, aqui essa função Jonathan aqui que eu criei, se você não adicionar alguma coisa, ela nunca vai acontecer, porque ela não tem um comando aqui para começar. Mas que a gente pode implementar isso de várias formas. Certo? Deixa eu apagar isso aqui, que eu não sei se vai dar algum erro. Mas eu tenho esse roteirozinho aqui, que ele simula essa gravidade no nosso nó. Certo? Então, vamos encerrar aqui hoje.